evangelismo intencional significa que a igreja deve seguir as instruções de Jesus intencionalmente, não apenas esporadicamente, acidentalmente. Você deve realmente expor o evangelho para os seus amigos, parentes, colegas de trabalho, vizinhos. Estamos agora na parte 3 desta série e o título da lição de hoje é Um Estilo de Vida do Cristão. Estilo de vida significa que você pratica algo não apenas por hobby ou você pratica por obediência, mas agora por estilo de vida. Algo que você faz naturalmente, que já faz parte do seu dia a dia, faz parte da sua rotina. Algo que você não deixa de fazer porque já está incorporado ao seu dia a dia. Enfim, tudo que você faz está relacionado com aquilo então, que é um estilo de vida, tá? Então, é isso aí. Nós temos boas novas para você nessa manhã. Quando nós falamos de estilo de vida do cristão, nós estamos dizendo que todo cristão, então, deve seguir este padrão, tá? Esse padrão, o que é? Bom, nós temos aqui um versículo interessante, né? Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Quando Pedro fala sobre isso, é lógico que ele está falando que você deve estar preparado, porque as pessoas vão questionar você, só vão perguntar por que você é diferente. As pessoas vão falar assim, por que você pensa assim? O que você está esperando nisso? Explica a sua fé. Né? Eu não acredito em você, eu tenho um opinião diferente. E você tem a oportunidade de se expressar, tá entendendo? Você comunicar o evangelho. E quando Pedro fala assim, estejam sempre preparados. O apóstolo Pedro, ele era um grande evangelista, um grande pescador de vidas. Ele foi um dos primeiros que ouviu Jesus convidando os seus discípulos, e ele fazia parte daquela primeira turma, né? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pedro foi um grande pescador de homens. Assim como ele foi um grande pescador na sua profissão antes de seguir Jesus integralmente, em tempo integral, ele como apóstolo, ele deixou tudo para seguir Jesus, mas ele era um pescador, entendia de pesca. E Jesus usando a linguagem própria de Pedro, que ele entendia o que era. Jesus falou assim, você vai me seguir e você será um pescador de homens. Pedro entendeu, deixou tudo e seguiu Jesus. Amém? Ele fala, você esteja pronto para responder à razão da esperança. Por quê? Porque a nossa esperança tem uma razão. Você tem algo fundamentado numa fé, na palavra de Deus. E você deve, então, estar preparado para responder isso, não é verdade? Então, Pedro acrescenta, né? Aliás, Pedro, ele adverte que nós não podemos ficar despercebidos ou desapercebidos quanto às pessoas ao nosso redor que estão preocupadas ou interessadas ou curiosas quanto a essa esperança maravilhosa que nós aguardamos em Jesus Cristo. Né? Temos a vida eterna e esperamos a volta de Jesus. Mas o maior erro que cometemos como cristãos, sabe qual é? É pensar que a evangelização se resume a uma atividade ou um programa de missões. Uma atividade normal, uma atividade eventual da igreja, um programa da igreja, um programa de missões, um missionário tem que evangelizar, um outro vai evangelizar. Esse é um erro muito grande, porque, na verdade, todos nós fomos convocados por Jesus e comissionados por Ele para sermos testemunhas. Você é uma testemunha de Jesus. A testemunha não pode se calar. A testemunha tem que falar, tá entendendo? Você, testemunha de Jesus, testemunha de um fato, de alguém que viu algo, ou participou de algo, ou sofreu algo, enfim, que estava presente numa certa situação que ele viu pessoalmente, que ele participou. Então ele passa a ser testemunha. Você é testemunha de Jesus mesmo? Algo aconteceu na sua vida, algo real, a salvação é real, a sua esperança é real, a sua fé é real, Deus é real para você, Jesus perdoou seus pecados, a sua paz é real, a sua convicção que você é filho de Deus é real, ou você crê, mas porque falaram, ou porque você tem uma convicção interior pelo Espírito Santo. Você então tem testemunhos também de bênção, de milagres de Deus, que Deus é vivo, Deus ama você, Deus fala com você, Deus está com você. Você é testemunha de tudo isso. Se você é testemunha, fale, proclame. Amém? Então você não pode deixar de falar. E nós precisamos, então, intencionalmente proclamar o evangelho. Mas vamos dizer assim que há algumas ideias erradas sobre a evangelização. A evangelização é uma atividade da igreja feita em determinados dias da semana. Quer dizer, hoje não é dia de evangelizar, acho que agora vai ser. Mas vamos marcar um dia de evangelização. Então, como se fosse assim,
A evangelização é um evento especial ou um dia especial. Não, a evangelização é para todos os dias. Então, há outros erros também que às vezes acabam acontecendo na nossa mente, a gente nem percebe, mas quase que mecanicamente a gente vai intuitivamente seguindo um certo padrão de desculpas para a evangelização, né? Uma outra ideia errada, a evangelização é algo feito por aqueles que são chamados para isso. Eu não sou chamado para evangelizar. Mas Jesus disse, vós sereis minhas testemunhas. Alguns são chamados, não, todos são chamados para ser testemunhas de Jesus. Nem todos são evangelistas no sentido de ofício ministerial, mas todos nós somos testemunhas de Jesus. Ele conta com você. Você é a boca de Deus aqui na terra. É você que fala. Se você não falar, ninguém vai saber. Se a igreja de Cristo não falar dele, ninguém vai saber dele, porque nós somos os porta-vozes da vida santa de Jesus, aliás, do seu nascimento sem pecado, vida santa, e da sua morte na cruz pelos nossos pecados, da sua ressurreição. Nós somos testemunhas disso. O Espírito Santo nos deu convicção dessas verdades. Isso não é tarefa para um ou outro, nós todos somos chamados. Todos somos chamados. Amém? Você é chamada, você é chamada como testemunha de Jesus. Você deve, então, proclamar essas boas novas do Evangelho a todas as pessoas que estão ao seu redor. Tá? Então, há algumas desculpinhas que nós vamos colocando. Outro pode dizer assim, a evangelização é responsabilidade da liderança da igreja. Então, até falar, já tem um pastor para isso? Ou já tem os presbíteros? Ou alguns líderes da igreja? Tem um líder de evangelismo? Não, todos são chamados para evangelização. Eu acho que alguns têm um encargo maior, têm um envolvimento maior por um chamado especial para ter mais profundidade, mais foco, né? Mas todos, assim, que a evangelização faz parte do que nós chamamos de ministérios comuns, onde todos participam. Então, para falar, eu não tenho chamado para oração, eu não tenho chamado para contribuição, eu não tenho chamado para oração. Todos somos chamados como adoradores, amém? Como evangelizadores, como testemunhas, é um chamado geral, tá? Amém? Lógico que alguns têm uns dons específicos na área de adoração, alguns na intercessão, alguns na evangelização, mas são especialidades no corpo de Cristo. Mas você tem o chamado sim, ok? Deus conta com você para a sua grande obra. Aleluia! Bom, a evangelização pessoal possibilitou o crescimento da igreja. Vemos aqui em Atos 8, versículo 4, depois Atos 20, quando vemos aspectos interessantes. Não se ficava só dentro dos templos, mas era o corpo a corpo, pessoa a pessoa, boca a boca. Essa é a evangelização, tá? As pessoas não estão só preocupadas ou interessadas em programas e eventos. A gente fica pensando, quando tiver um grande evento, eu vou falar de Jesus. Não, fale todo dia, as pessoas estão sofrendo todos os dias. O diabo está prendendo as pessoas todo dia, você deve soltá-las pelo poder do Evangelho, liberá-las pelo poder do Evangelho. Então, a evangelização pessoal possibilitou o crescimento da igreja. Vemos vários exemplos aqui. Por exemplo, na própria família. Quando Jesus chamou o André, o primeiro discípulo, imediatamente ele foi chamar quem? Alguém da sua família. Ele chamou o Simão. Quem era o Simão? Simão Pedro, tá? Olha só, o Pedro conheceu Jesus porque o irmão dele falou. O crescimento da igreja, então, começou logo na família, certo? Aí, em seguida, vemos o crescimento da igreja entre amigos, porque Jesus encontrou o Filipe, isso está em João capítulo 40, e o Filipe foi chamar quem? O Natanael, que era amigo dele. Tá? O André chamou o irmão, e o Filipe chamou um amigo. Então, entre amigos também acontece a evangelização pessoal. Você vai lá e fala, que o Natanael falou para o Filipe, olha, nós achamos aqui o Messias, encontramos o Messias, venha conhecer. Até o Natanael, parece que na primeira reação dele foi até negativo. Falou, mas de onde que ele vem? Vem de Nazaré. Mas de Nazaré não pode ser coisa boa. Ele está dizendo assim, não denegrindo a questão de inferioridade racial, nada, já falou assim, coisa boa, sentido profético, não vai ser um profeta de Nazaré, estamos esperando o Messias, mano, vai vir de Nazaré. Ele não sabia que ele tinha nascido em Belém, tá? Porque era chamado Nazareno, foi criado em Nazaré. Então, o Natanael, depois teve seu encontro com Jesus e foi maravilhoso. A partir daquele momento passou a ser um seguidor, mais para frente foi até chamado para ser um dos apóstolos. Que maravilha, né? Bom, mas você também evangelizar no trabalho, porque você passa às vezes mais tempo no trabalho com pessoas que a sua própria família, na verdade. Tá? Você vai para casa, fica lá
às vezes 4, 5 horas, né? Ele vai jantar, por exemplo, você trabalha o dia inteiro, dá um tempinho com a família, vai dormir, no outro dia vai para o trabalho, você fica 8, 9, 10 horas no trabalho. Então você passa mais tempo no trabalho. Então é ali que você vai testemunhar, é ali que a sua luz vai brilhar. A nossa luz, biblicamente, é o nosso comportamento. A nossa luz no sentido de testemunho, que Jesus disse em Mateus capítulo 5:16, né? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Olha, as pessoas vão glorificar a Deus quando verem o seu bom testemunho. Está entendendo? Então é assim que funciona. Tá? Jesus é a luz do mundo, mas nós somos um reflexo dessa luz. Essa luz só é possível chegar até aqui através de nós, do nosso reflexo. Aqui na noite, por exemplo, o sol está escondido para nós, mas a noite pode ser bem iluminada pela lua, porque a lua reflete a luz do sol. As pessoas estão em trevas e você é o reflexo da luz de Deus aqui na terra. Amém? Olha que maravilha. Então, você deve testemunhar no trabalho, que é um local onde você passa muito tempo e tem convívio com muitas pessoas. Também na escola, né? Você tem ali um convívio com colegas de classe, você é professor, você é aluno, tá? Na vizinhança, seus vizinhos conhecem você, veem você, escutam você, escuta a gritaria que pode acontecer, né? Tomara que não aconteça, se acontecer é ruim, mas se acontecer eu tenho que mudar o comportamento, até porque em Efésios 4 diz assim, longe de vós esteja, inclusive, toda gritaria, tá? Cuidado que os vizinhos escutam, olha, não sai da vossa boca palavra torpe, quer dizer, palavrão, nem pensar uma coisa dessa, tá? Seus filhos vão escutar você gritando com a sua mulher, mulher com o marido, e cuidado, tá? Então, evangelizar os vizinhos não é tarefa fácil, porque eles conhecem um pouco dos seus comportamentos, eles sabem o que acontece, não sabe tudo, mas um pouco eles sabem, né? Eles veem quando você está bem nervoso, que você está chutando tudo, sabe quando você está gritando, quando você não fala nem bom dia. Olha o seu comportamento, tá? Você sabe aquela frase interessante que você é o único evangelho que algumas pessoas vão ler. Pode ser que esse vizinho não vai ter coragem de ler a Bíblia, o evangelho na Bíblia, vai ler o evangelho na sua vida. Se esse evangelho estiver distorcido, estiver incompleto, tiver umas letras apagadas do evangelho, olha, ele não vai conseguir ler direito. Seja então um evangelho ambulante, encarnado, para que as pessoas possam ler esse evangelho e glorificar o Pai que está no céu, amém? Então você vai falando com os vizinhos, até entre desconhecidos. Olha o caso do Felipe e Eunuco. Felipe foi levado pelo Espírito Santo a uma estrada deserta e lá encontrou um alto funcionário da rainha Candace de Etiópia, e ele tinha vindo em Jerusalém para adorar. Ele não era judeu, mas ele tinha se convertido ao judaísmo, estava lendo um livro do profeta Isaías, o rolo, uma coisa raríssima, mas ele tinha, porque ele era um nobre, ele podia comprar aquela aquisição cara na época, e o Felipe começa a conversar com ele. Era um estranho, um desconhecido, mas ali em poucas palavras, Felipe o evangelizou, ele aceitou Jesus como seu Salvador, foi batizado e seguiu seu caminho para a Etiópia. Então, muitas vezes você vai ganhar desconhecidos na fila do ônibus, no metrô, no trem, em algum lugar que está parado, num restaurante, não sei, numa praça, alguém vai te abordar na rua, você vai ter que falar Jesus, porque as pessoas estão precisando dele. Tá? Assim como aquele eunuco precisava de ouvir a palavra de Deus, e o Espírito Santo levou Filipe até lá, né? Para fazer um evangelismo pessoal com um desconhecido até que o Filipe chegou, porque a partir ele se apresentou para ser muito bem conhecidos, pelo menos ali dentro daquela circunstância, né? Glória a Deus. Então, você está vendo que Deus tem colocado você como testemunha em todas as áreas de relacionamento, né? No trabalho, em casa, os amigos, vizinhos, até pessoas estranhas, desconhecidas. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho que a evangelização ela não é resultado só de estudos, de você pegar um método, ou de você seguir um programa, não, é resultado de uma vida com Deus. A evangelização é o resultado dessa vida, que é um estilo de vida mesmo. Em Atos capítulo 4, 18 a 20, vemos aqui os apóstolos sendo pressionados, até proibidos pelos líderes judeus para não falarem mais Jesus. Sabe o que eles falaram? Olha, não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar. Era um estilo de vida, era prática e já não havia como parar. Tá entendendo? A pessoa, quando você não consegue mais parar, e eles foram ameaçados de prisão e até de morte, foram açoitados, e ele falou, não podemos parar. E importa ouvir mais a Deus do que os homens. Então, mesmo debaixo de ordens expressas de proibição,
Pedro relatou que era impossível eles deixarem de falar daquilo que estavam vivenciando. O que eles vivenciavam? A vida ressurreta de Jesus, a vida gloriosa de Jesus. Então eles tinham essa convivência com Deus, esse relacionamento profundo e íntimo, não podia deixar de falar. Amém? Aleluia. Aquela pessoa que está apaixonada por outro, ou gosta muito de outro, ela está sempre falando dessa outra, conta do filho, conta da esposa, conta da namorada, conta do netinho, né? Assim, você começa a falar. Você fala o que você gosta, você fala espontâneo. Tem pessoa que gosta de um time de futebol, ele fica falando de time de futebol, ou cada um fala o que gosta. Você ama Jesus, fale de Jesus, não deixe de falar de Jesus, está entendendo? Não é tão complicado assim, né? Então nós precisamos entender que a evangelização, ela não requer uma oportunidade certa. Se algum dia eu puder, eu vou falar de Jesus. Não, meu irmão, você vai falar de Jesus em todo o tempo, certo? Em todo o tempo. Olha só, muitos ficam esperando a oportunidade ideal. Em Eclesiastes 11, versículo 4, o que diz? Diz assim, olha, aquele que observa o vento não plantará, e aquele que fica olhando as nuvens não colherá. Não fica olhando, não fica esperando, quem sabe um dia, não. Olha, você tem que aproveitar, precisa aproveitar todas as oportunidades. O que Paulo diz a Timóteo, fala assim, Timóteo, você tem que pregar a palavra, testemunhar a palavra, anunciar a palavra a tempo e fora de tempo. A tempo significa quando a oportunidade parece óbvia. A fora de tempo parece que não é uma oportunidade, mas você deve falar também. Fora de tempo, quando você é proibido de falar. Quando ninguém quer te ouvir, ou quando parece que ninguém vai te ouvir, fale, seja testemunha ali, e Deus vai te usar poderosamente. E também diz aqui, em Mateus 28, né, você vai falar em todas as nações, em todos os lugares, vão por todo o mundo, por todas as nações, vão fazer discípulos, a tempo e fora de tempo, em todos os lugares, e também a todas as pessoas. Você vê que Paulo, por exemplo, nesse capítulo 26 de Atos, ele estava preso, ele foi chamado para um tribunal, estava ali o governador, depois estava o rei Agripa, e sabe o que ele fez? Testemunho da sua fé em Cristo. Tá? Ao ponto do próprio rei Agripa falou, Paulo, quase você me persuadiu a ser cristão. E o Paulo respondeu quase que ironicamente, olha, rei Agripa, eu quisera a Deus que todos aqui se tornassem cristãos, exceto essas cadeias, que estava preso, amarrado com correntes. Olha só, Paulo então diz assim, olha, eu estou falando aqui, pode ser fora de tempo, né? Na prisão, mas falando, preso, mas falando, ninguém pode prender a mensagem de Deus. Como diz aquele ditado, né? Prendem o mensageiro, mas não pode prender a mensagem. Amém? Paulo escreveu várias cartas da prisão. Ele estava nas prisões, passou por várias prisões e escreveu a carta aos Filipenses, aos Efésios, a carta a Timóteo, escreveu a Filemon, várias cartas da prisão, tá? E ele não dava triste, pelo contrário, ele fala, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor. Ele falou aqui na cadeia, eu estou aqui preso numa cela especial aqui, no Império Romano, né? E próximo aqui do imperador, ele estava lá, em Roma, e a Bíblia diz que ele conta, inclusive, que vários soldados ficavam presos a ele ali, ou ele preso aos soldados, então foram ouvir a palavra de Deus e criou-se uma igreja em Roma, a ponto de um dia, uma das cartas, ele fala, os da casa de César vos saúdam. Olha, da prisão, ele falou de Jesus com toda a ousadia, amém? Então você não pode deixar de falar, até porque provavelmente você não está na cadeia, que nem Paulo, naquela prisão romana, mas você deve falar então com toda a ousadia em nome de Jesus. Porque a evangelização não é um dever só do apóstolo Paulo, dos líderes, de um ou outro, não, é um dever de todos. Sabe o que aconteceu? Em 2 Coríntios 5, 18 a 20, fala assim, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha só, somos embaixadores de Cristo. O embaixador é alguém que está numa nação, num reino, representando outro reino. Você está aqui, mas você representa o reino de Deus. O embaixador tem que buscar interesses do reino que o enviou, não o reino onde ele está residindo. Então você está temporariamente residindo por aqui. Até nós entendemos, somos forasteiros, quer dizer, peregrinos, como se fossem turistas. Estamos aqui de passagem nesse planeta Terra, nessa vida limitada e temporária, mas somos cidadãos dos céus e embaixadores de Cristo.
E Deus, então, usa esses embaixadores para proclamar as verdades do seu reino. E esses embaixadores buscam os interesses desse reino. Então, Jesus fez até uma promessa: coloque esse reino em primeiro lugar. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Então, os embaixadores não podem se calar em hipótese alguma, porque quando se trata dos interesses do reino, você deve ser o primeiro a defender esses interesses, a proclamar esses interesses. Então, de todos os ministérios ou dons, né, nós temos diversidade de ministérios, alguns são específicos para um ou para outro, mas o único que é para todos nós, indistintamente, é esse de reconciliar as pessoas com Deus através da evangelização. As pessoas têm um conflito com Deus, são inimigos de Deus, já nascemos inimigos de Deus por causa do pecado, mas agora em Jesus Cristo somos reconciliados. Só que essa reconciliação tem que ser proclamada. Já pensou alguém que ele nasce inimigo, né? Então, duas nações estão em guerra, então quem nasce ali já nasce inimigo da outra, não porque ele queria ser, mas ele já é envolvido com o inimigo, ele é tido por inimigo. Mas se aquela guerra termina e acha que não terminou, ele continua combatendo, ele continua com medo, ele continua atacando. Tem que contar para ele: não, já está reconciliado, acabou a guerra, né? Não há mais guerra. Deus já fez a paz com a humanidade em Cristo, lá na cruz, fez a paz. Só que as pessoas não sabem disso, continuam ainda em conflito com Deus. Mas você é embaixador, aí embaixador e embaixadora. Você deve falar de Jesus em todo tempo e fora de tempo. Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Não é tão difícil, né? O evangelismo intencional é quando você entende esses princípios básicos da palavra de Deus e sabe que você tem uma grande responsabilidade. Amém? Então, nós devemos também nos preparar. O preparo é importante. Tem gente despreparada. Ele quer falar de Jesus, mas ele está tão despreparado que ele fala até coisas absurdas, fala coisas que não tem nada a ver com o evangelho, ele imagina isso, aquilo, ou fica discutindo religião, ele fica apresentando um Deus irado só, um Deus vingador, que não é o caráter de Deus. Eu acho que Deus é justo, ele também estabelece juízo, mas tem pessoa que já chega proclamando o inferno, a perdição, assustando as pessoas como se isso fosse ganhar. Ele ganha assim inimigos, né? Ou antipatia perante as pessoas. Então devemos nos preparar. Assim como nós nos qualificamos para tudo na vida, também devemos aprender formas e métodos de alcançar as pessoas. Você sabia que a habilidade de evangelização era aperfeiçoada? É lógico que é o Espírito Santo que lhe dá a palavra certa. Não é você que fica pensando, imaginando e a partir daí dá tudo certo. Não, é o Espírito Santo. Só que você precisa se preparar. Está entendendo? Prepare-se. Prepare-se. É muito importante o preparo, sim, tá bom? E nós devemos, inclusive, nos preparar para falar para alguém da família, para um ateu, tem pessoa que não crê em nada, para um religioso de uma seita, um de uma outra religião que não consegue entender a sua fé, até mesmo para a criança, na linguagem dela, para fazer perguntas: o que é Deus? Deus, o que é céu, o que é inferno, por que você falou em morte, por que você falou papai do céu? A criança quer saber. Às vezes você tenta explicar para ela com linguagem de adulto, ela não vai entender linguagem de adulto. Esteja preparado para falar linguagem de criança, tá entendendo? Quando você conseguir evangelizar uma criança, você vai conseguir evangelizar também os adultos, porque a criança, ela é pura, né? E ela tem sentimentos e o raciocínio dela, ela é bem ingênua, mas o evangelho alcança o coraçãozinho dela, porque ela está, inclusive, ela está mais aberta para ouvir essa verdade de Deus do que os adultos, porque os adultos já estão recalcados, né? Eles já estão cauterizados com tantas coisas que já ouviram, que lhe passaram, com tradições, pactos e, enfim, tradições que ele nem sabe explicar, paradigmas que ele herdou, e você vai falar para ele, é complicado, só o Espírito Santo para mudar, mas a criança está mais aberta. Está tão aberto que Jesus colocou a criança como um símbolo, ou como alguém que tem que ter o coração, o tipo do coração que facilita o acesso ao reino de Deus. Ele diz assim: se alguém não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Ok? Então, é muito importante você evangelizar uma criança assim, e aprender a fazer isso. E como você vai evangelizar, por exemplo, um adolescente, né? Esse é mais difícil, porque agora já tem mais informações.
começando a viver a vida. Como ele nasceu em pecado, ele tem uma atração carnal forte, que nem sabe explicar, por sexo, por bobagens, por briga. Alguns são mais violentos, alguns são mais calmos, alguns são retraídos, alguns vivem na solidão. Cada um tem o seu mundinho, o seu universo particular. Como evangelizar o adolescente, principalmente nesta geração pós-moderna? Você tem que entrar no mundo deles, tem que entender que não é impondo, é proibido isso, é proibido aquilo, e Deus castiga. Não é por aí que você vai ganhar um adolescente, tá? Mas ele está perto. O adolescente quer conversar, ele quer entender. Não adianta você falar, faz isso, faz aquilo. Fala, por quê? Por que eu tenho que fazer? Não é assim? Você tem que ir na igreja, você tem que ler a Bíblia. Mas por quê? O que eu ganho com isso? Né? Então, mas ele vai entender que ele precisa de milagres, ele precisa ver o sobrenatural. Adolescente quer adrenalina, ele quer aventura, já está começando essa fase, né? Alguns são mais aventureiros do que outros. Quanto mais aventureiro, até melhor. Você vai mostrar para eles a melhor aventura, a aventura do reino de Deus, onde tudo é possível para você estar dentro da vontade de Deus. Né? Há uma frase interessante, diz assim, tudo é possível através da oração, exceto aquilo que não está na vontade de Deus. Tudo é possível, tudo é possível. Em João capítulo 5,14 diz assim, tudo quanto pedimos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Esta é a certeza que nós temos nele. Tudo quanto pedimos. A pessoa que faz com o adolescente, olha, não interessa a dificuldade, a grandeza, o custo, o valor de algo que você quer, olha, pode pedir, porque se é a plena vontade de Deus, perfeita vontade de Deus, ele vai te dar, tá bom? E isso impressiona o adolescente, que ele quer conquistar coisas, né? Ensina a orar nos seus estudos, orar pela sua saúde, ele também, adolescente fica doente, adolescente tem crises. Uma vez uma mãe chegou para mim, trouxe a filha adolescente, a amiguinha dela botou ela na escola, está com ele para a escola, agora tem que levar, tem que buscar, né? E eu vi que a minha estava assustada, né? 14, 15 anos. Eu falei, pô, mesmo que sua mãe não estiver lá, Deus está com você, não tenha mais medo. Aí comecei, a partir daí ela vinha até estudar a Bíblia no meu escritório, lá com outros adolescentes. Realmente, a gente já está com 60 anos tentando falar para adolescente de 14, 15, não é fácil. Mas, se eles perceberem que você tem interesse neles, apesar que você não sabe falar bem a língua deles, fala um outro idioma, mas eles entendem você, a linguagem do coração é universal. Os adolescentes entendem. Prepare-se para falar com todas as faixas de idades. E o jovem universitário? Esse então questiona tudo. Esse já está, inclusive, com lavagem cerebral provavelmente de algumas ideias, alguns conceitos que olha, só o Espírito Santo para tirar. Alguns já cometeram pecados graves, já estão com a consciência carregada, alguns até com a consciência cauterizada. Né? Evangelizar um adulto, então, esse já passou por tantas fases da vida, alguns já tiveram altos e baixos, e seus temores, suas dúvidas, suas frustrações, suas lágrimas, só Jesus para mudar. Jesus fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados. Alguns já estão cansados de viver. Por que as pessoas suicidam? Porque estão cansadas de viver, não vê alternativa. A única alternativa é parar, terminar tudo, parar por aí, não dá mais, fim da linha, vamos parar por aqui, e cometem suicídio. Mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Por isso que você é embaixador do reino de Deus, amém? Seja um bom embaixador, uma boa embaixatriz. Deus vai te usar, vai ser uma bênção maravilhosa. Mas esteja o quê? Preparado, amém? Aleluia. A preparação, então, é a base de uma boa evangelização. Conclusão, então, já estamos chegando no final aqui. O nosso estudo é bem rápido. Vamos continuar na parte 4, viu? Essa aqui é a parte 3. Você perdeu a parte 2, está gravada, aí você pode assistir depois. Se quisermos ser participantes do crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja, então precisamos aprender a criar oportunidades de testemunhar em todos os ambientes que vivenciamos diariamente. Quer dizer, na escola, no trabalho, relacionamento com o vizinho, principalmente em casa. Aliás, em casa dizem que o campo missionário mais difícil é na própria casa, né? Você é missionário de Deus, embaixador na sua casa. Não é fácil, não. Ali, às vezes você tem mais perseguição, você tem bullying, você tem, enfim, descrédito, as pessoas abusam de você, criticam você, e há conflitos domésticos o tempo todo, ali você deve testemunhar, né? E, pois, qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora, pode ser o alvo de um encontro glorioso com o Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa.
Quem sabe você está diante de alguém que está carente de Jesus e você nem sabia, né? Quem sabe chegou a hora do seu pai, da sua mãe, que já criticaram você, seu irmão, seu filho, chegou a hora. Se chegou a hora, o Espírito Santo foi preparando o terreno para receber a semente. A semente já caiu em terra espinhosa, caiu em pedregais, já caiu à beira do caminho. Agora a terra foi afofada, foi preparada, foi arada, e você vai semear a semente, vai ficar até assustado, assim, surpreso, né? Olha, ele aceitou. Meu pai sempre criticou, ele está falando que vai domingo no culto. A minha mãe sempre criticou, pediu para fazer uma oração. Meu filho não quer saber e até ficava bravo quando eu falava de Jesus para ele. Agora ele mesmo pediu oração, ele mesmo falou que ia ir no culto também. Ele pediu para ler a Bíblia. Olha só que interessante. É porque em algum momento, qualquer lugar, qualquer pessoa vai estar precisando ou querendo conhecer esse Deus maravilhoso. Então, fale de Jesus a tempo e fora de tempo. O próximo vídeo vai ser maravilhoso e que fala exatamente da continuação desse tema importante para a sua vida. Deus te abençoe ricamente, que você possa, através dessas verdades, se tornar cada vez uma testemunha mais eficaz, mais poderosa, mais frutífera para a glória de Deus. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.